Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime e vamos falar do terceiro episódio de Hanako-kun. Anime esse que me deixou com várias pulgas na orelha nesse episódio, eu fiquei com dúvida com relação ao que ele queria dizer e você vai acompanhar essa dúvida junto comigo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, deixa seu like, comenta aí embaixo e vamos pra vinheta. Bom galera, quero discutir com vocês algumas coisas nesse episódio sobre significados, porque você tem algumas questões aqui. Essa garota, ela desaparece e tudo que ela fez no mundo, inclusive a família dela, desaparece junto com ela. Isso por causa de um rumor, como a gente já tinha abordado no episódio passado, a questão dos rumores sempre acontecerem nessa escola. E a gente tem alguns conceitos estabelecidos no anime, como por exemplo, tem 7 aparições, essas 7 aparições cada uma aparentemente tem uma função. A que tá causando um problema com relação a esta garota é a aparição número 2. E o Hanako meio que vai ter que controlar isso, porque ele é responsável por controlar isso. Tirando essa parte de explicação do episódio, muitas coisas com relação a analogias e como isso é utilizado frequentemente em histórias, principalmente em anime, muitas coisas foram mostradas nesse episódio. Então essa parte, inclusive, dela desaparecer, sempre remete àquela questão de se você não tem uma função social, você não existe mais. Então quando você some no anime, geralmente você some com tudo que é pra representar que você não tem nenhum impacto no mundo, portanto você desapareceu. Então se você não estiver presente e se nada do que você fez está presente também, então você nunca existiu. Isso já é uma coisa recorrente em anime de maneira geral. Só que nesse episódio, o Hanako fala que essas pessoas, elas que estão sendo influenciadas pela número 2, elas estão sendo colocadas num tal de um limbo, digamos assim, e que tem como recuperá-las, teoricamente. Então eles vão para esse tal desse limbo. Um dos motivos da número 2 estar fazendo isso, o Hanako diz, né, que eles precisam ser falados, eles precisam ser reconhecidos. Então isso junta uma coisa com a outra. A garota sumir com tudo que some dela e essa aparição aparecer porque estão falando dela. Então você junta uma mensagem com a outra e basicamente ele tá querendo falar sobre isso no episódio, pelo menos com relação a essas duas personagens. O que pega pra mim, e é um questionamento que eu estou fazendo com relação ao episódio, é o porquê dessa escada toda. Porque escada, geralmente, assim, nas analogias mais básicas que tem, escada é sempre com relação a desenvolvimento. E para chegar na número 2, você tem que colocar pedaços de corpos dentro de casinhas. O que eu acho que ele tá querendo dizer, e aí eu acho, por isso que eu quero opinião também, é que o que mais importa nas pessoas são as suas partes, ou a parte, digamos, o seu corpo, né? Então você vai coletando pedaços de corpos, não necessariamente de humanos, porque às vezes as pessoas não te enxergam como humano, por exemplo. Então você pega pedaços de manequins, pedaços criados, pedaços robóticos, não importa qual pedaço seja, como seja criado esse pedaço, desde que ele seja um pedaço referente a uma parte de um corpo. Então quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre a questão da materialidade, como as pessoas são materiais, né? E não importa quem elas são, mas apenas as suas funções e como as outras pessoas veem, né, essas partes suas. Então o que acontece? Para se tornar uma pessoa de fato para alguém, você na verdade é um remendado de coisas que a pessoa acha sobre você e sobre a sua função, principalmente com relação a ela. Você vai caminhar um pouquinho para entender uma parte da pessoa, e aí você vai enxergar essa parte dessa pessoa, essa função da pessoa. Aí beleza, na próxima etapa você vai ter outra parte, que você vai ter que reconhecer como ela é um todo, não apenas uma parte dela, e assim por todo o caminho até conseguir completar a pessoa de fato. Então é meio que uma reflexão sobre como funciona a construção disso que ele estava falando desde o começo do episódio, que é a construção da humanidade, de como você reconhece uma pessoa e que ela existe de fato ou não. As partes dos corpos estão relacionadas à função que a parte do corpo exerce, tanto que tem os flashbackzinhos, né? Tem um flashbackzinho, eu usava o giz, então é a função de professora. Eu rezava, então é a função que ela exerce como uma pessoa que reza. O lado religioso dela, um lado mais interno que você acaba conhecendo. Portanto, toda essa caminhada é uma caminhada de conhecimento, de transformação de uma pessoa que você não conhece em uma pessoa que você conhece. Depois de todo esse processo, os 3 personagens acabaram conhecendo uma nova pessoa e essa pessoa existiu para elas.
ou seja, toda a função dessa pessoa foi reconhecida, e além da função ter sido reconhecida, ela de fato pode existir para elas. Resumindo, esse episódio é um episódio que fala muito sobre a construção de uma pessoa para você, de como uma pessoa começa a existir para você, como que ela não é apenas um desconhecido passando na rua. Essa é meio que a ideia do episódio, e vamos entender como é que isso vai ser abordado no próximo episódio, porque ela está fazendo isso, só que para o mal, teoricamente. Então, embora a gente esteja aprendendo com uma coisa que é uma coisa positiva, que é a construção de uma pessoa, e de que uma pessoa existe para você, a gente também está falando do lado negativo, fazer isso meio que forçadamente. Você coloca as pessoas no seu mundo para fazer elas conhecerem. Então é um pouco mais difícil de entender, e talvez o próximo episódio fale mais sobre isso. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Baixe o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Então, galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!